Mensagem número 6, do livro Almas em Desfile, ditado pelo Espírito Hilário Silva a Chico Xavier. Título da mensagem: 15 minutos. Aristeu Leite era antigo lidador da doutrina espírita, assíduo cliente das sessões, dono de belas palestras, edificava maravilhosamente os ouvintes. Bom leitor, correspondente de instituições distintas, mantinha com veemência o culto do Evangelho no lar. Extremamente caridoso, visitava, cada fim de semana, vários núcleos beneficentes. Naquela sexta-feira foi para casa exultante. Vivera um dia pleno de trabalho, coroado à noite pela oração ao pé dos amigos. Entrou, serviu-se de pequena porção de leite e logo após dirigiu-se ao quarto de dormir, onde a esposa e as filhas repousavam. Preparou-se para o sono. Sentia, porém, necessidade de meditação e voltou à sala adjacente. Abriu o pequeno volume e releu esse trecho. O cristão é testado a cada instante em sua fé pelos acontecimentos naturais do caminho. Por isso mesmo a oração e a vigilância, recomendadas pelo Divino Mestre, constituem elementos indispensáveis para que estejamos serenos e valorosos nas menores ações da vida. Em razão disso, confie na providência maior. Busque a benignidade e seja otimista. A caridade, acima de tudo, é infatigável o amor para todos os infelizes. Por ela encontraremos a porta de nossa renovação espiritual. Calme-se, pois, sejam quais forem as circunstâncias, e ajude a todos os seres da criação, na certeza de que estará ajudando a si mesmo. Aristeu fechou o livro, confortado, e refletiu. Eu estou satisfeito. Vivi bem o meu dia, continuarei imperturbável, auxiliarei a todos, eu estou firme, louvado seja Deus. Sem dúvida, sentia-se mais senhor de si. Realizava-se, e em voo mais alto de superestimação do próprio valor, acreditou-se em elevado grau de ascensão íntima. Nesse estado de alma, proferiu breve oração e consultou o despertador. 1h15 da madrugada. Apagou a luz e recolheu-se. Penetrava de leve os domínios do sono quando acordou sobreexcitado. Alguém pressionava de manso a porta. A esposa despertou trêmula. Aterrada, não conseguia sequer falar. Aristeu, descontrolado, pôde apenas balbuciar. Psiu, psiu, ladrão em casa. Lembrou-se num átimo de antigo revólver carregado em gaveta de seu exclusivo conhecimento. Deslizou a feição de gato e, porque o rumor aumentasse, disparou 2 tiros contra o suposto intruso. Dispunha-se a continuar quando a voz carinhosa exclamou assustadiça. Meu filho! Sou eu, seu pai, sou eu! Desfez-se o tremendo engano. O genitor do chefe da casa viera de residência contígua, possuindo as chaves domésticas. Não vacilara, aflito em vir rogar ao filho socorro médico para a esposa acamada com febre alta. Algazarra, vizinhos em cena, meninas em choro de grande grito. Aristeu, envergonhado, abraçava o pai saído, incólume, e explicava aos circunstantes o acontecido. Enquanto revirava a pequena farmácia familiar, procurando um calmante, deu uma olhadela no relógio. 1h30 da manhã.
Entre os votos solenes e a ação intempestiva que praticara, havia somente o espaço de 15 minutos. Mensagem número 7, do livro Almas em Desfile. Ditado pelo espírito Hilário Silva a Chico Xavier. Título da mensagem: O Disfarce. A velha Jordelina Torres recebera do fazendeiro Paulo Mota as piores humilhações da vida. A princípio, quanto mais moço, perseguira-a com proposta menos digna, a que se resistira valentemente. O homem teimoso, contudo, para vingar-se, crivava-lhe o esposo, então empregado da fazenda, com tantas tarefas de sacrifício que o pobre veio a desencarnar de maneira inesperada e violenta. Desde então, o adversário gratuito apertou o cerco. Seduziu-lhe ambas as filhas ao preço de ouro, lançando-as à existência em que a mulher bebe fel com o nome de vida fácil. E em seguida, não contente, tomou-lhe a casinha esburacada, banindo-a do sítio. Jordelina, analfabeta, buscou a cidade grande, encorajada na fé, e fez-se cozinheira na residência de um médico, junto de quem teve a felicidade de encontrar uma família do coração. Os anos rolaram e certo dia, já grisalha Jordelina Torres foi solicitada a comparecer ao leito de morte do fazendeiro. O portador comunicou-lhe que Paulo Mota, muito doente, se fizera religioso e queria vê-la antes de partir para o túmulo. Quem sabe se o poderoso sitiante tencionava pedir-lhe perdão ou aquinhoá-la com algum bem. Jordelina realmente não desejava rever o desafeto, mas vencida pelos argumentos da casa afetuosa a que servia, pôs-se de viagem para a fazenda. Lá chegando, contudo, encontrou a surpresa. Paulo Mota estava morto desde as vésperas e, deitado no féretro, mostrava curiosa apresentação, pois pedira à filha que o vestissem como Jesus no dia do Calvário. O cadáver estava em posição solene, envergando grande roupão branco, cana humilde entre as mãos, coroa de espinhos na cabeça, pés descalço, tudo simples, sem uma flor. O fazendeiro dissera que desejava chegar a outro mundo com a pobreza e a simplicidade do Divino Mestre. Jordelina Torres chegou respeitosa e fitou o morto compungidamente. Orava, serena, quando foi abordada por Dona Mariana Mota, a filha do fazendeiro, que lhe falou: Dona Jordelina, lamento que a senhora não tenha chegado antes. Papai estava muito interessado em que a senhora o perdoasse por alguma falta de outros tempos. Não tenho nada contra ele, disse a velha humilde, pois também sou pecadora, necessitada do perdão de Deus. Encorajada por uma resposta assim tão doce, a jovem senhora indicou o morto, cuja figuração efetivamente lembrava o sublime crucificado, e falou à recém-chegada: A senhora não acha que papai está bem como está? Foi então que Jordelina explicou sem afetação. Sim, minha filha, Nhô Paulo está muito bem disfarçado, mas ele agora está seguindo para o lugar onde é bem conhecido. Mensagem número 8, do livro Almas em Desfile, ditado pelo espírito Hilário Silva a Chico Xavier. Título da mensagem: A Joia. No grande transatlântico, em que 180 pessoas seguiam da América do Sul para a América do Norte, dentre as quais 110 brasileiros, o senhor Zenóbio de Carvalho era cavalheiro dos mais simpáticos.
prestativo, cordial, sempre um sorriso bom distribuindo coragem. Acompanhava uma filhinha de 4 anos para tratamento de saúde em Nova York. E com o rosto já coberto de rugas, dava a ideia de 60 anos de idade quando ultrapassara apenas a faixa dos 40. Exteriorizava, porém, tamanho encanto na convivência que se tornara por todos estimados. Entretanto, Carvalho, conhecido como distinto comerciante no sul brasileiro, estava preso a um hábito forte. Toda manhã e toda tarde era visto no tombadilho, compulsando livros espíritas. Ninguém dava a isso maior interesse, menos o velho professor Marques Botelho, que não ia com semelhante atitude. E todas as vezes que o negociante saía da cabine para ler Diante do Mar, o educador tomava uma das obras de Hemingway que andava recordando para familiarizar-se com o inglês, e postava-se em outra poltrona, ao lado dele, como em desafio a baforar fumaça espessas pelo cachimbo encastoado de prata. Às vésperas do desembarque, reuniram-se todos os viajantes no salão de festa, para o lanche em comum. Carvalho chegou, como sempre, conduzindo um livro espírita, e porque as circunstâncias o colocassem renteando com o cordial adversário, o professor, em meio à festa, apontou o volume com antipatia evidente e falou em voz alta. Sinto origem especial por tudo quanto se relacione ao espiritismo. Ora, mas por quê? Indagou Zenóbio humilde. Há precisamente 22 anos, comentou o educador, estive em Buenos Aires estudando a instrução na Argentina e hospedei-me com um amigo na rua de Córdoba, onde me roubaram um precioso anel de brilhantes, lembrança de minha mãe. Meu amigo viu o vulto do ladrão que desapareceu numa construção próxima, onde se praticavam sessões espíritas. Providenciamos a inquirição policial. O bando espírita esteve detido, mas tudo em vão. Desde essa época não vou com essa droga. O negociante ruborizou-se e respondeu: Sinto-me realmente numa hora de testemunho. Devo confessar que, em minha mocidade, fui ladrão. Mas há 20 anos, após um roubo por mim praticado, alguém se compadeceu de minha juventude viciada e colocou-me nas mãos uma obra de Allan Kardec. Reformei-me, compreendi que a vontade cria o destino, e sou hoje outro homem. Oh! Exclamações explodiam de todas as bocas. Senhor Carvalho, arparteou o catedrático. Eu não tive a intenção de ofendê-lo, não tenho simpatia pelo espiritismo, mas não creio que o senhor tenha errado alguma vez, perdoe-me. Mas Zenóbio, agora sorrindo sereno, enfiou a mão no bolso interno do paletó e arrancou de lá um anel e entregou-o ao educador, exclamando: Fui eu que lhe furtei a joia em Buenos Aires. Há 20 anos eu a trago no bolso para devolvê-la ao legítimo dono. Num rasgo de imenso valor moral, fitou os circunstantes e acrescentou: Creio que hoje é um dos mais belos dias de minha vida. E terminou ante o emocionado silêncio de todos. Graças a Deus. Mensagem número 9 do livro Almas em Desfile, ditado pelo espírito Hilário Silva a Chico Xavier. Título da mensagem: Como não? Espíritas generosos visitavam a grande colônia de alienados mentais em tarefa de assistência.
Manhã fria, muito fria. Aqui era alguém distribuindo cobertores. Adiante, senhoras entregavam agasalhos. Avelino Penedo, velho pregador dos princípios kardecianos, muito ligado aos aperitivos, entra na pequena farmácia do Instituto, retira certa quantidade de conhaque de alcatrão e, esfregando os dedos, volta à intimidade dos companheiros. Minha gente, diz ele, a casa parece sorvete. Quem quer uma talagada? Todos os circunstantes agradecem e recusam. Percebendo-se só diante do cálice já servido, Avelino, sem graça, aproxima-se de um dos internados e indaga: Você quer, meu irmão? Como não? Respondeu o enfermo. E, estendendo a mão ossuda na direção do copo, assentou sorrindo de modo estranho. Todo louco bebe. Mensagem número 10, do livro Almas em Desfile, ditado pelo espírito Hilário Silva a Chico Xavier. Título da mensagem: O Mascarado. César Ludini, jovem generoso, mas temperamental, assistia à reunião espírita junto dos pais, embora contrafeito. Demétrio, o orientador desencarnado, falava, benevolente, acerca da educação. Meus filhos, dizia em determinado tópico do comentário evangélico, é preciso amparar as crianças, armando-lhe o coração com valores morais. Muita gente acredita que meninos devem andar à solta, como planta de mato agreste, e toca a deixá-los na rua plenamente à vontade. Entretanto, quando quer couve na horta, dispõe-se a defendê-la e discipliná-la. Ninguém consegue sustentar pequena horta ou jardim sem esforço. Se no trato da natureza a vida pede atenção como entregar a uma criança a si mesma, o espírito compadece no berço com as qualidades felizes ou infelizes que cultivou no passado. E realmente não prescinde da vigilância e da instrução necessária para o justo aproveitamento na luta que recomeça, sabendo, de nossa parte, que a maioria das criaturas torna a reencarnação em consequência dos próprios erros. É imperioso estender braço forte aos pequeninos, a fim de que desde cedo se fortaleçam para o combate às tentações que surgirão deles mesmos. As tendências inferiores são raízes muito difíceis de extirpar, e se relaxamos, voltam a produzir para o mal, em tempo certo, qual acontece com os vegetais venenosos esquecidos na terra. Demétrio terminou, pelo médium, encarecendo a gravidade do problema e distribuindo renovadoras consolações. Em casa, Dona Perpétua, mãezinha de César, desejando fixar os ensinamentos na memória do filho, comenta entusiasmados merecimentos da alocução. Enquanto saboreia o chá, refere-se aos desajustes da infância, como que provocando o moço à conversação. Após ouvi-la, taciturno, durante muito tempo, César considera: não vejo tanta importância no assunto. Respeito a ideia espírita de amparo à criança, mas acredito que a educação deve ser livre. Contrariar um menino nas inclinações naturais será torcer-lhe o íntimo. Chega a admitir que muito quadro triste na delinquência de jovens é simples fruto das estranhas exigências de lares que pais ignorantes obrigam filhos a crescer com desilusões e recalques. Meu filho, interveio Ludini, o pai. Liberdade sem dever é sementeira de injustiça e de desordem.
César, contudo, rebatia: estou noivo, e a breve tempo terei a minha própria casa. Se Deus confiar-me algum filho, será livre, crescerá sem qualquer prejuízo ou superstição. Diante do azedume que lhe transparecia da voz, calaram-se os genitores. E de vez em vez, quando o tema vinha à tona desse ou daquele entendimento doméstico, o moço tornava a reação rebelde e agastadiço. Decorridos algum tempo, César estava casado, pai de família. Em 4 anos, Silene, a esposa, culta e caprichosa quanto ele mesmo, enriquecera-lhe o coração com 2 filhos. Luiz Paulo e Vera Linda cresciam mimados e sorridentes. Como se o mundo lhes pertencesse, tinha tudo o que desejavam ao alcance das mãos. Destruir brinquedos e utilidades parecia neles vocação das primeiras horas. Eram em casa diabretes incorrigíveis, entretanto que ninguém ralhasse, mesmo de longe. Aos próprios avós, Silene e César não regateavam advertência nos instantes de crise. Mãe, dizia o rapaz desenvolto, não interfira, os meninos são livres, não quero constrangimento. E a nora confirmava, César tem razão, criança contrariada hoje é doente amanhã. Nossos filhos não crescerão mentalmente desfigurados. A vida avançou como sempre. 4 lustros passaram céleres. César Lurdini, feliz nos negócios, crescia economicamente na capital paulistana. Terrenos supervalorizados e algumas aventuras no câmbio consolidaram-lhe a posição. Era, enfim, proprietário com um mundo de amigos. Os princípios espíritas e os pais, agora desencarnados, haviam desaparecido no tempo. O casal, endinheirado, tinha semana cheia. Clubes, recepções, visitas, jogos. Materialmente tudo fácil como barco em brisa leve no dia azul. Contudo, se Vera Linda, não obstante voluntariosa e de trato difícil, perseverava no estudo, preparando o triunfo universitário, Luiz Paulo caíra no resvaladouro do vício. Aos 26 anos era um cabide de maus costumes. Debalde tentava pais e amigos arrebatá-lo às companhias deploráveis e perigosas. Embrutecera-se na vida noturna, consumindo soma considerável, inacessível a qualquer reprimenda. César e a esposa a princípio gritaram, admoestaram, reagiram, mas era tarde. E porque tivesse largo programa de vida social a atender, passaram a ignorar a existência do filho, reduzindo-lhe a mesada na suposição de, com isso, melhorar-lhe o impulso. Enquanto o casal de novos ricos se dava ao luxo das viagens constantes, desfrutando o prazer das grandes corridas no automóvel de luxo e favorecendo esportes diversos, abraçando amigos ou bebericando em praias distantes, mergulhava-se o moço na delinquência. Noite agradável de sábado, o grande jardim, ladeando a casa isolada, recendia perfume raro. Lá fora, jasmineiros floridos e vento perpassavam pelas folhas das cores meiras. César e Silene, bem postos, despedem-se da filha, que se debruça sobre os livros à espera de exame próximo. O casal tem encontro marcado. Devem abraçar amigos recém-chegados de Nova York, residentes num palacete no Jardim América, mas lhe deixam o número do telefone. Que a filha não se preocupe. Visita de pouco tempo. Vera Linda está só. Liga o televisor e reparte a atenção entre os livros e um cardápio de música
televisionadas. O relógio silencioso marca as horas: 9, 10, 11. Súbito, ouve passos, alguém chega. Levanta-se tranquila na convicção de que os pais estão de regresso. Contudo, a breve instante, vê um mascarado que lhe aponta um revólver. Não grite ou morrerá, fala em voz arrastada. E ordena ríspido: dê-me a chave do cofre, quero as joias da casa. Você sabe, adiante-se, não há tempo a perder. A moça, lívida, atende ao desconhecido que a impulsiona para o interior como se conhecesse a intimidade caseira. Estarrecida, quer pensar, reagir, mas não pode. Obedece maquinalmente. Retira a chave de minúsculo vaso, mas o intruso, de arma em riste, resmunga firme: abra você. A moça caminha à frente e penetra no aposento dos pais, seguida pelo malfeitor implacável. Ao abrir o cofre, lembra-se de que o pai conservava sempre um revólver em pequenina gaveta lateral. Não vacilarei, refletia consigo mesma. Descerrando a porta de aço, encontra a arma, tateando-a com os dedos finos, e em movimento brusco aperta o gatilho e encontra ao desconhecido, fulminando-lhe o coração. O embuçado desfere grito rouco, cambaleia e cai banhado em sangue. A jovem apavorada corre ao telefone e disca. No Jardim América, César e Silene jogam calmamente pife-pafe. O capitalista ouve então a voz da filha. Papai, venha depressa, matei um homem, um ladrão. Varado de angústia, o casal toma o carro em companhia de 2 amigos. Um deles é médico. Fará quanto possa para amenizar a tragédia. Em minutos rápidos, o grupo entra em casa. Vera Linda soluça, descobrindo, no entanto, a face mascarada do corpo imóvel. Surge a surpresa. O morto é Luiz Paulo. A moça aproxima-se agora semilouca e atira-se nos braços hirtos do irmão cadaverizado. Os pais choram, mas o médico amigo, mentalmente calejado para a solução dos grandes conflitos da consciência, sugere calmo. César, conforme-se. O que está feito, está feito. Estamos à frente de um suicídio. Chamarei a assistência e assumirei a responsabilidade. No outro dia, César e Silene, de óculos escuros, assistem aos funerais do filho, como se estivessem num desfile de modas. E passados 2 meses sozinhos e desolados, acompanham a filha num carro fechado para trancá-la no manicômio.